Olá, meu nome é Rodrigo Dizio e estou aqui com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou falar sobre um dos meus assuntos favoritos, que é séries. E sobre uma das minhas séries favoritas, que é O Mundo Sombrio de Sabrina, cuja segunda temporada saiu essa semana. Se você ainda não assistiu essa série, vá correndo assistir todos os episódios e depois volte pra cá. Antes de eu começar a falar da segunda temporada, eu vou resumir um pouquinho a primeira temporada. Então, Sabrina é essa bruxa que é a filha de uma mortal com um bruxo e que chega aos 16 anos, ela tem que assinar o livro do demônio pra entregar sua alma ao demônio, como todas as bruxas fazem. As tias dela seguem essa religião das bruxas e tal. E ela fica a temporada inteira nesse embate. Será que eu devo assinar o livro do diabo? Será que não devo? E enquanto ela compartilha dessas dúvidas e dilemas de uma bruxa, ela também compartilha da sua vida no mundo dos mortais. Ela tem amigos mortais, ela estuda numa escola mortal, e ela tem que conciliar esses dois. E até por isso que ela fica em dúvida se ela quer assinar ou não o livro do capeta pra, enfim, continuar sendo uma bruxa ou escolher o mundo dos humanos. Acontece várias coisas na primeira temporada, ela é muito bacana. Ela critica, a primeira temporada ela critica de forma mais sutil, mas ela critica a questão do machismo e do patriarcado presente em todas as religiões. E a religião satanista ali das bruxas, na verdade, é uma analogia à religião cristã. Se vocês forem ver as práticas, enfim, são todas bem análogas às práticas da religião cristã. Então é bem interessante para questionar isso, mesmo que você seja cristão mesmo, que você seja ateu mesmo, enfim, não importa a sua religião. É bem interessante assistir a primeira temporada justamente para poder refletir acima de como o machismo, a questão do patriarcado estão enraizados na nossa sociedade desde a partir das nossas crenças. E a segunda temporada, ela pega isso de uma maneira mais forte ainda, porque nós vemos não só a Sabrina, mas vários personagens femininos dentro dessa série sendo oprimidas por personagens masculinos, sejam eles representados por meio do pai, ou do esposo, ou do próprio capeta, que é um homem. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das trajetórias da segunda temporada desses personagens, e como se evoluiu e como culminou na liberação feminina mesmo, que eu achei muito interessante e muito bacana nessa série. A forma como ele trata questões como o machismo, enfim, fazendo uma analogia, enfim, usando a religião e essas coisas mais sobrenaturais para exemplificar, como uma parábola mesmo dessas questões que, na verdade, estão no nosso dia a dia sempre, certo? Então tem 4 personagens femininas nessa temporada que são muito bem desenvolvidas e que tem uma relação abusiva de dominação e poder sofrido. A primeira é a Prudence, que é uma das Weird Sisters. Ela é uma bruxa da academia, amiga da Sabrina. E ela, desde que ela se descobriu filha do Father Blackwood, que é o sumo sacerdote da igreja da noite, que é a igreja que cultua o diabo, desde que ela descobriu que é filha dele, ela vem tentando reclamar o nome dele pra ela. Ela quer ter o nome Blackwood também. Ela quer se sentir importante dentro daquela hierarquia da igreja. Só que, por ela ser uma filha bastarda, e por ela ser mulher, pelo motivo também do Father Blackwood ser um escroto, misógino, uma pessoa horrível, ele acaba tratando ela de uma maneira muito horrível, abusiva mesmo. E ela, até o final da temporada, ela tenta agradar esse pai dela, ela tenta ser a filha perfeita para aquele pai. Só que, conforme os episódios vão passando, a série vai passando, ela vai descobrindo que não tem como ela ser perfeita para esse pai machista, porque o que falta ela ser homem. Por mais que ela seja uma bruxa poderosíssima, por mais que ela seja super inteligente, nada disso importa pro pai dela, pro Father Blackwood, porque ela não é um homem, ela é uma mulher. E ela vai percebendo isso, você vai vendo nas expressões, cada acontecimento que passa na série, que o pai dela vai sendo machista e vai subjugando ela, você vê na expressão dela que ela tá construindo isso, tá desconstruindo essa imagem dela, do pai dela, até que no final da série ela consegue se liberar dessa opressão, juntamente com todas as outras mulheres que eu vou citar aqui também. Outra personagem que eu gosto bastante, que é a tia Zelda,
que também sofre na mão do Father Blackwood. Eu acredito que é tão ruim quanto o próprio demônio na série. Ela acaba sendo usada pelo Father Blackwood, e ao se casar com ele, ele faz um feitiço que deixa ela ser a mulher perfeita, fazendo tudo o que ele quer, sendo totalmente permissiva, obedecendo ele em tudo, até que esse feitiço é quebrado pela Sabrina e pela tia Hilda. É interessante se ver como que a Zelda, ela é uma mulher super poderosa desde o início da série, mas a partir do momento que ela casou com o Father Blackwood, a partir do momento que ela assumiu o sobrenome Blackwood, ela perdeu toda a identidade dela, perdeu toda a força dela, por causa desse homem babaca que acabou jogando um feitiço nela que tornava ela submissiva. E a partir do momento que esse feitiço é quebrado, ela consegue aos poucos sair desse relacionamento abusivo também. Depois nós temos a Sabrina, que o principal embate dela é com o próprio demônio. O demônio que quer comandar a vida dela, quer que ela seja sua rainha, tira a liberdade da Sabrina e manipula ela para que ela vire, digamos, o bibelô do diabo. Nós vemos desde o começo da série, na verdade, a Sabrina tentando subverter esse diabo e ela tentando derrotar esse demônio, que na verdade esse demônio é uma grande analogia pro próprio machismo, pra própria sociedade machista, que tira a liberdade de escolha das mulheres, tira a liberdade de ir e vir, forçando-as em uma caixinha que é confortável somente para eles. E a Sabrina, ela representa toda essa luta contra o patriarcado. De todas as personagens femininas que tem nessa temporada, a mais interessante é a Lilith, que é a primeira mulher de Adão, para quem conhece um pouco da mitologia bíblica. E ela assumiu o corpo da professora da Sabrina desde a primeira temporada. E ela é um braço direito do diabo, e desde o começo ela vem manipulando a Sabrina para que o diabo chegue aos objetivos dele, que é ter a Sabrina como rainha. No decorrer dessa temporada, nós vemos o processo de libertação da Lilith das próprias garras do diabo. Ela começa a perceber que o demônio, na verdade, nunca gostou dela, nunca permitiu a liberdade dela de fato, e nunca cumpriu o que prometeu com ela. Ela sempre utilizou ela como uma ferramenta para conseguir os seus objetivos. Ele se aproveitou de um momento de derrota para ela, que foi quando ela foi expulsa do paraíso por Deus, e a partir daí ele começou a utilizar ela como seu instrumento mesmo. E ela foi percebendo isso, e ela sempre na esperança de ser a rainha do inferno junto com o diabo, mas ela não passava de uma peça no jogo dele. E é muito interessante a parte que a Sabrina está na escola de magia dela lá, e eles estão encenando justamente a caída do diabo na Terra, e a Lilith indo com o diabo, e ela tá assistindo a peça e ela começa a chorar percebendo quanto ela foi subversiva. E a Sabrina até questiona na peça por que a Lilith ela se deixava ser controlada pelo diabo. E a Lilith vai percebendo nisso, vai se desconstruindo junto com a Sabrina. Ela conhece o Adão, que na verdade é o noivo da professora que ela possui o corpo, e coincidentemente ele tinha o nome de Adão. E ela sentiu que era ser amada e ser cuidada de fato por uma pessoa que gostava dela de fato e não tratava ela de forma abusiva, de forma machista e escrota, igual o diabo fazia com ela. E o diabo, como ele queria ter o controle sobre ela, ele foi lá e matou o Adão. Deu um momento bem catártico na série dela chorando no banheiro, que foi muito impactante. Você realmente simpatiza com ela, com a situação toda dela. E pra no final, todas essas mulheres que estavam sendo colocadas uma contra a outra, elas estavam sendo feitas peças na mão do diabo e do Father Blackwood, principalmente, colocadas uma contra a outra, uma tava odiando a outra, e no final elas se libertam desses relacionamentos abusivos que elas têm com seus abusadores, e se juntam pra poder derrotar justamente eles. Num dos finais mais bonitos da série, a Lilith pega a coroa e vira a rainha do inferno, enquanto o diabo tá preso num corpo humano. E essa parte é muito legal, eu gostei muito dessa temporada por causa de toda essa analogia. E além desse tema do machismo, enfim, ele também fala sobre transfobia, no caso do Theo, sobre bissexualidade, no caso do Ambrose, e sobre vários outros temas importantes. É bom ter séries assim para que aos poucos nós homens, não tô falando enquanto eu pessoa, mas enquanto todos os homens vão percebendo como existe a opressão e como existe esse machismo e como ele é fortificado por, às vezes, pequenos detalhes
pequenas ações que nós fazemos e que não percebemos, mesmo que a gente não queira, a gente é machista. E eu acho que é importante que isso seja passado em todas as séries. Eu fico muito feliz que isso vem sendo utilizado com mais força. Eu acho que a Sabrina é uma ótima crítica à sociedade machista, à sociedade homofóbica, à sociedade LGBTfóbica em que nós vivemos, e as analogias que ela faz são incríveis. Então eu recomendo muito vocês assistirem, né? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série, se vocês concordam com a minha análise aqui, ou se vocês não concordam. Compartilhem esse vídeo com outros fãs de Sabrina, apoiem o produtor de vídeo independente do YouTube, tchauzinho e até mais!